Fala time, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas estamos aí, tá? Para mais um conteúdo aqui no canal. Já tem mais um vídeo, né, que foi gravado aí do último dia lá com o projeto com o Milton para sair. E pessoal, como eu falei no último vídeo, eu gostaria de pontuar para vocês também o projeto de Digital Closer, né? Basicamente onde eu entro nas reuniões de fechamento de outros experts. Tá? E compartilhar um pouco dos meus resultados nesse mês de abril/maio atuando como Digital Closer, tá? Pessoal, quando a gente vai atuar nessa parte de fechamento, né, geralmente, o que é o contexto, né, de atividade? Autogerenciamento de agenda, né, e condução de reuniões de venda. Então a gente coloca reuniões dentro dessa agenda e começa a executar essas reuniões de venda. Tá? Dentro desse contexto, hoje eu tenho uma expert que já é validada no mercado, que faz eventos presenciais. E por que eu estou citando esses pontos aqui? Vocês vão entender onde que está a grande sacada dessa estratégia. Tá? E ela faz eventos presenciais, ela já tem uma esteira de produtos, né, bem definida até chegar em produtos high ticket. Né? Vamos falar assim, esse high ticket ali é de 10 mil, por exemplo, produtos de 10 mil, 8 mil reais, 7 mil reais. Então a gente começa a ter um comissionamento interessante que, baseado na taxa de mercado, é de 10 a 15%. Tá? Então onde que está a grande charada, a grande sacada dessa estratégia? Né? Eu vou fazer uma abordagem onde a gente não entra gerando custos para a operação desse expert, a gente entra apenas com comissionamento, tá? Dentro desse comissionamento, a gente vai autogerenciar a agenda e executar as vendas. Então, ele só te paga depois que você vende. Então, não tem porquê, ao sentir que você está capacitado para conduzir o processo de vendas dele, ele não te agregar dentro do projeto, sendo que ele só ganha com a sua presença. Então, é algo, cara, que você desenvolvendo as habilidades, né, desenvolvendo técnicas de fechamento, trabalhando isso em você, sua comunicação e tudo mais, você pode iniciar de maneira, vamos falar assim, com pouca barreira de entrada dentro do quesito digital. Então, por exemplo, eu estou me preparando aqui para mais uma reunião de vendas, está uma bagunça aqui. Inclusive a mesa chegou hoje, eu estou montando uma mesa lá que vai ficar o estúdio, né? E dentro desse contexto, pessoal, qual que é o ponto? O resultado que eu tive nesse mês de abril, tô passando um negócio ali na rua. Chapei, achei que era a TV que tava funcionando. Esse resultado que eu tive nesse mês, né, de abril mais maio, ele foi ali, cara, de 50 mil em vendas para essa expert. 50 mil em vendas. Desses 50 mil ali, para ser bem mais claro, foi o quê? 49 mil, eu acho que 939, algo assim, que eu tô até buscando essa venda ainda hoje para eu conseguir de fato bater 50 mil, tá? Mas dentro desse contexto, 50 mil, eu tenho 15% de comissão acordada com essa expert, tá? Por conta da atividade que eu faço, é um pouco mais complexa mesmo, acaba tendo esse contexto aí de comissionamento em 15%. Tá? Isso em um projeto, pessoal. Um projeto como Digital Closer. Então eu destaco para vocês como que é a importância de você conseguir se comunicar, conseguir conduzir processos de venda, um pensamento, uma timeline de pensamento consultivo, onde você compreende o que está sendo dito ali e consegue direcionar esse cliente para a melhor solução. Por que eu estou falando rápido assim, pessoal? Porque eu já tenho que entrar nessa call, inclusive eu estou atrasado, entendeu? Esse contexto, pessoal, de desenvolver esses pontos, isso aqui que eu faço com vocês nesse canal, com esses vídeos, é para trabalhar esse quesito de comunicação, conseguir cada vez mais construir linhas de pensamento mais complexas, mais longas. E se você parar para analisar o gap de crescimento, né, alavanca, tipo assim, o gráfico de crescimento, né, a alavancagem que a gente está tendo em comunicação, tendo em vista o primeiro vídeo do canal para esse, vocês vão começar a entender o que eu estou falando, entendeu? Um ponto que eu via, que hoje, por exemplo, eu consigo me policiar um pouco mais, é essa parte de, se você reparar no meu primeiro vídeo, pessoal, vai lá a quantidade de né
que eu falo muito né. Aí foi né no primeiro, né no segundo, né no terceiro. Eu entendi isso dentro da comunicação. Eu sei que eu falo tá também, então tá, né? E essas coisas a gente vai trabalhando, e chega ao ponto, cara, que a comunicação fica um pouco mais fluida. Tá 100%? Não tá. Mas se eu parar para analisar o contexto dos últimos vídeos, né? Para esse eu já consigo notar a mudança de postura, mudança de comunicação dentro desse contexto por conta de fazer reuniões, tá gravando vídeo, falando comigo mesmo, eu pego a câmera e começo a falar, e isso me dá abertura para chegar em uma call de vendas com um expert e vender meu peixe que eu tenho capacidade para chegar, para trabalhar dentro do time deles de vendas, entendeu? São diversas oportunidades que estão em aberto, fora o projeto que eu já gerencio por conta disso. Então, se você tem algum ponto para investir, cara, em você, invista no aspecto de comunicação e se tornar um cara consultivo. Eu sou um cara que às vezes eu falo muito e às vezes eu falo muito pouco. Sou um cara meio louco, na verdade, entendeu? Mas só que, tipo assim, se for para analisar no momento de reunião, eu sei o que eu tô fazendo. E isso é baseado na comunicação que eu trabalho em mim, dentro desses processos, e eu acredito que é um processo também de evolução constante em cima disso. Tá? Pessoal, vou entrar aqui na call, bora para mais uma venda. Então, esse foi o resultado como Digital Closer, tá? No mês de abril/maio, 50 mil em vendas, comissionamento de 15%. Faz as contas aí que você vai entender o que um projeto pode de fato te proporcionar. Fechou? Tamo junto.